Gente, boa noite então, meu nome é Arnaldo. Aqui no Senac eu estou há cerca de, deve fazer 3 anos, eu acho, né? Acho que foi 3 anos. Para isso a gente roda, né, como o Ítalo e o Roberto falaram, a gente roda por outras instituições, fazendo esses tipos de trabalho. O meu é a parte de gestão de projetos. Nessa oportunidade a gente vai falar um pouquinho de gestão de risco, né? Foi um desafio que o Ítalo me colocou, né? Então a primeira coisa minha é isso aqui, ó. Ups, como é que eu falo? 40 minutos de gestão de risco, né? Então isso já é uma coisa arriscada aqui para a gente... Que mudou para 30 minutos. Diga-se de passagem. Olha lá, ainda tem isso aqui, mas isso aqui é uma exceção, isso aqui não acontece em projeto. Não, tá certo? A gente começa com o escopo, a gente combina o prazo e de repente, né, as mudanças que a gente tem geralmente, você tem mais recurso, tempo, você tem mais recurso, dinheiro, você pode fazer variar escopo, não é assim? Né? Então, aqui está acontecendo alguma coisa que não é usual. Estou encurtando meu tempo, né? O tempo do meu projeto. Bom, vamos lá, vamos tentar ver o que a gente tem aqui. Bom, quando a gente está falando em gestão de riscos, né? Eu trouxe então algumas lembranças, algumas questões de sensibilização, e eu até acrescentei uma questão aqui que, por ser a clientela Senac, né? Poderia haver aqui a presença de pessoas que não fossem só da parte de gerenciamento de projetos. Projetos, vamos dizer assim, da forma, vamos dizer assim, mais formal, do jeito mais formal que a gente entende projeto, mas, por exemplo, pessoas da área de comércio, pessoas da área de vendas, eu posso entender projeto na área de vendas como o quê? Um plano de vendas, uma meta de vendas. Então, é algum esforço temporário que tem que ser feito, tem que ser desenvolvido para atingir um objetivo. Pode ser um objetivo comercial, pode ser um objetivo de vendas. Então, entendam ali, quando eu estou falando projeto ou contrato, mais ou menos da mesma forma, tá certo? Então, a ideia de quando eu tenho o cumprimento de um projeto, ou quando eu estou sob a tutela, a gerência de um projeto, na verdade, o sucesso de um projeto, né, ele passa por entregar o combinado, tá certo? No tempo, dentro do orçamento e com a qualidade combinada, tá certo? Então, há 4 dimensões que são fundamentais para a gente entender o sucesso de um projeto, ou o sucesso de atendimento a um contrato, ou o sucesso a um plano de vendas, por exemplo, tá certo? E percebam aqui, né, o seguinte: se a gente está, vamos dizer assim, eu posso estar entendendo que eu estou compartilhando com vocês esse conceito de sucesso. Para ter sucesso num empreendimento, para ter sucesso num projeto, para ter sucesso num plano de vendas, então, eu tenho que entregar o combinado no tempo, dentro do orçamento, com a qualidade combinada. Isso seria sucesso. E é claro que com isso, assim, intrinsecamente eu tô, vamos dizer assim, satisfazendo o meu cliente, encantando o meu cliente. Posso compartilhar? Estamos todos pensando nisso aí? Bom, então, a gente pode entender também o seguinte, olhem só. Se, num determinado contrato, num determinado projeto, eu não consegui entregar exatamente o combinado, se eu não conseguir entregar no tempo, ou no custo, ou com a qualidade, o projeto não foi um sucesso. Vocês concordam comigo? Ou o contrato, tá certo? E quando eu estou falando relativamente a não entregar o produto combinado, ou no tempo combinado, ou no custo combinado, ou na qualidade combinada, eu também estou falando o seguinte: não vai ser em 3 meses, vai ser em 4 meses. Então, dá para entender que teve uma variação de tempo. Eu não vou conseguir entregar no orçamento. Então, isso quer dizer que houve uma variação no orçamento. Se houve algum problema de qualidade, houve uma variação na qualidade que tinha sido combinado. Tá legal desse jeito? Estou sendo claro? Tá? Então, vocês percebam o seguinte: na medida que a gente promete isso e há a possibilidade de não se entregar, essa possibilidade de não se entregar está ligada à possibilidade de haver variações, para mais ou para menos. Tá certo? Então, as variações, a existência das variações, a ocorrência dessas variações, na verdade é o que a gente está chamando de riscos. Riscos de não entregar o combinado e de entregar menos, por exemplo.
pode ser entregar mais também. Riscos de tempo seria de não respeitar o cronograma. Riscos de custo seria não respeitar o orçamento. Riscos de qualidade seria apresentar não conformidades. Estão juntos? Tá? Então, vamos entender isso aí. Uma outra questão também que é muito forte é a questão do seguinte. Se eu perguntar, como é que é o seu nome? Fernando. Fernando, se eu falar em gerenciamento de risco, quando você pensa na palavra de riscos, o que te vem à cabeça? A primeira coisa são ameaças. Ameaças. E você? Eu penso nos impactos que o risco vai causar. Impactos que o risco vai causar. Tá? Tá certo? E você? Eu penso nas consequências, não deixa de ser um Tá, impacto. os impactos. Tá certo. Bom, a maior parte das vezes, vamos ver se eu estou aqui na sequência, certo? Né? O que é risco em projetos em contratos? Quando a gente faz essa pergunta, geralmente, o que acontece? Então, riscos vêm com vamos dizer assim, sempre, ou a maioria das vezes, e eu estou falando isso mesmo, a maioria de autores de livros, pensa em riscos do ponto de vista só de ameaça, tá? Só de riscos negativos, tá certo? Então, se a gente pensar, né, voltando para aquela coisa que eu falei com vocês com relação a variações, tá? Que riscos são variações, então eu posso falar que, na verdade, há riscos que são perigosos ou que são negativos, né? Mas vejam aqui o seguinte, o risco, por definição, o conceito de risco, o que é? É algum evento ou condição incerta. Vejam que se eu estou fazendo um plano de venda, se eu estou fazendo uma programação de venda, se eu estou fazendo um empreendimento, se eu estou fazendo a programação de um novo treinamento, se eu estou fazendo a programação da nova sala de aprovação aqui, que a Márcia estava contando, geralmente o que acontece? Projeto ou esses planos são eventos de construção de futuro, são eventos de mudança. Eu tenho determinada situação e vou passar para outra. Eu estou construindo o futuro. Se está no futuro, se ainda não está feito, eu tenho o quê? Fiz alguma besteira. Né? Eu tenho certezas. Tá certo? Então, percebam que o risco, então, é uma condição incerta no futuro. No futuro. É alguma coisa que pode vir a acontecer ou não. Tá certo? Então, que caso venha a ocorrer, pode impactar negativamente ou positivamente aquele projeto ou aquele contrato. Tá? Se a gente entende assim, tá? Então eu posso falar que há riscos negativos ou ameaças, há riscos positivos ou oportunidades. Tá bem? Então, a partir disso daí também, é importante que a gente perceba, né? Vamos dizer, o que seriam riscos e ameaças? A gente está ruim, mas a gente saiu da recessão. Então, há uma situação incerta que pode vir a acontecer, que seria a volta da recessão, ou seja, decréscimo do PIB em 6 meses seguidos. Tá certo? Aumentar o desemprego, ainda que a gente tenha 13 milhões, 14 milhões de desempregados. Né? Câmbio explodir, apesar do dólar estar a mais de 4. Tá? Quer dizer, são todas situações que há probabilidades envolvidas. E estão no futuro. Tá? Eu estou falando isso aí porque é importante a gente perceber também que muita gente faz confusão entre risco e problema. Tá? Então vejam que se a gente estiver falando aqui, estou saltando aqui só para, deixa eu ver aqui se... Bom, eu vou, depois a gente chega lá no problema, tá? Mas então, vamos falar de riscos como oportunidades, né? A gente falou negativo. Pode ser que, em função de uma situação certa, eu acabe criando o meu novo negócio, eu acabe o quê? Me tornando um empreendedor. Ou que ações do novo governo, que a gente está esperando aí para o ano que vem, podem se tornar um sucesso e fazer o Brasil começar a andar de novo. Tá? Então, isso aqui seriam o quê? Riscos positivos. Tudo bem? Tá? Bom, então veja aqui o seguinte, riscos referenciados a projetos ou cumprimentos de contratos podem ser oportunidades ou ameaças. Tá? E a gente vai fazer uma brincadeira aqui em sequência, né? Uma ou alguma, né?
mais de uma, mas tem um professor lá da Fundação Dom Cabral, o Lúcio, que fala o seguinte: para se identificar riscos como oportunidades, é preciso pensar nas oportunidades como riscos, né? Então, como coisas incertas. Então, como é que eu exploro isso aí? Como é que eu cuido disso aí? Tá? Então, ele fala também que é o seguinte: há de se atentar que pode ser uma questão de percepção de uma mesma coisa sob diferentes olhares. Alguma coisa pode ser vista por mim como uma oportunidade, um risco positivo, né? Ou como um risco negativo. Só para a gente brincar um pouquinho, né? Olha isso aqui. Quem está certo? Os dois. E essa? Então, agora vou desafiar mais um pouquinho. O que vocês estão vendo aqui? Parece o quê? Tem uma moça ali com cabelo. Tem gente que está vendo uma moça, tem gente que está vendo um cara tocando um sax. Tem um cara também, dá pra ver uma pessoa também. Uma pessoa também. Depende do ponto de vista. Tá, e isso? Opa! E isso aqui? O que são esses dois bichinhos? É só um coelho, né? Depois Opa! Pato? Quando falou coelho? Gaivota. Gaivota? Se olhar para lá, ele vai olhar para cá e um coelho. Né? Se quiser virar para lá, ele vai. Tem gente que está vendo caramujo, gente. Essa daí eu não tomei ainda não. Ele comeu alguma coisa estragada hoje, né? Tá? Mas tem gente que vê, então, tem gente que vê, né, um pássaro, um pato, um ganso, sei lá o que é. E tem gente que vê o quê? Alguém não está vendo um coelho se a gente olha daqui para cá? Hã? Então, gente, essa é a questão da gente gerenciar riscos, né? Dentro do que o Lúcio falou, há de se atentar que pode ser uma questão de percepção da mesma coisa sob diferentes olhares. Tá? A gente vai depois explorar um pouco mais isso aí. Legal? Tá. Bom, uma outra coisa então, tá aqui, ó. Problema versus riscos. Quantas vezes a gente vai para empresas e a gente vai conversar com as pessoas para fazer identificação de riscos, né? Para depois fazer análise de riscos, para depois tratar os riscos e tudo. E aí, que eles começam a falar, eles falam, em vez de riscos, eles falam em problemas. Algum de vocês pode me ajudar aí com relação a, se eu estou falando, se eu estou pondo esse desafio, problema com risco, dá para perceber o que é um problema e o que é um risco? Hein? O Carlos Alberto. No meu caso, meu risco é que minha carga não seja roubada. E meu problema é minha carga ser roubada. Tá. Tá legal. Quer dizer, o risco ser uma coisa incerta, que é a carga pode ser roubada. E o problema é a carga foi roubada. Não é isso? Ou seja, se a gente olhar, gente, é muito importante a gente entender determinados conceitos para começar a pensar em riscos, mas começar a pensar o seguinte: problema, algo que já existe que pode ser o quê? Causa de futuros riscos. Tá? Quantas vezes eu chego na empresa e aí o pessoal fala mais ou menos isso aqui, ó. Olha ali. Esse projeto meu tem um risco porque a minha empresa, a minha equipe é júnior. Me deram uma equipe cheia de vendedor júnior, ou de engenheiro júnior, ou de técnico júnior, tá? Então essa equipe é um risco. Não é um risco. A equipe é alguma coisa que já existe, alguma coisa que já está lá no ambiente do seu projeto, da sua equipe de vendas, tá? Então, ela não é ela não é risco, ela é um problema, tá? É um problema que pode causar riscos. Vê se dá para entender isso aí. O fato de eu ter, o fato de eu ter uma equipe júnior pode fazer com que, se eu estiver tratando de aspectos de vendas, que ela não seja capaz de fazer todo o rol de vendas que tiver sido planejado para ela dentro das metas que foi estabelecido. Se for para um projeto, ela pode não ser capaz
por falta de senioridade, por falta de experiência, não pode não ser capaz de cumprir prazos ou entregar qualidade. Tá? Então, é super importante a gente perceber, né, de com que a gente está lidando. A gente já está lidando com riscos ou a gente está lidando com problemas. Tá? Se eu perguntar para vocês, no trabalho de vocês, né, vocês começam a pensar em problemas? Dá para começar a pensar assim, puxa vida, eu tenho alguns problemas ou uma série de problemas que podem gerar riscos. Tá certo? É importante que a gente comece a perceber esse tipo de situação. Tá? Então, percebam isso aí e também o seguinte, em sequência, né, depois de ter entendido um pouco disso aí, tá? Lembrar então que, feita essa diferença, gestão de riscos é um processo sistemático de identificação, análise e definição de respostas aos riscos do projeto. Para os mais já iniciados em gestão de risco, eu saltei alguns processos, algumas coisas, mas para a gente aqui em 40 minutos, a gente está querendo passar mais uma sensibilização para vocês do que tudo que a gente pode explorar em gestão de riscos. Tá? Mas vejam então que é um processo sistemático, não é alguma coisa que eu faço e acaba. Por exemplo, processo é alguma coisa contínua. Tá? Então, mas vejam que eu estou tratando, que eu estou preocupado com identificar primeiro os riscos para analisá-los e, em seguida, definir algum tipo de resposta para esses riscos e implantar as respostas. Tá certo? Tá? Então, veja aqui o seguinte, essa gestão, a ideia é procurar maximizar as oportunidades e minimizar as ameaças. Tá? E aí, a gente veja o seguinte, qual que é o primeiro esforço? Identificar os riscos. Tá? Qual que é a questão de identificar riscos? Em que a gente tem que ficar muito atento? Qual que é a preocupação nossa? Se a gente quer ter uma maior compreensão de riscos, a gente tem que entender que o risco tem 3 elementos. O risco tem a causa, o risco tem o evento incerto e o risco tem o impacto. Por exemplo, vocês duas falaram da preocupação dos impactos, tá certo? Eu tinha falado que muitas vezes os problemas são causas de riscos. O Carlos falou de alguma coisa, né? Se a minha carga for roubada. Então, um evento no futuro, tá? Esse é o evento do risco. Mas é importante a gente perceber que para a gente fazer a gestão e para a gente tratar adequadamente, o primeiro esforço é esse. Na hora que a gente estiver pensando na identificação dos riscos, pensar qual que é a causa, qual que é o evento incerto e qual que é o efeito. E percebam também o seguinte, rapidamente, que eu falei com vocês, a medida de insucesso de projetos é quando há variações nos resultados. Variação de prazos, variação de custo, variação de qualidade, variação de entregas ou escopo. Tá certo? Então veja aqui, ó, vamos tentar fazer, né, rapidamente, se a gente conseguiu ser super rápido aqui, vejam aquelas 3 frasezinhas ali, gente. Eu tenho um risco que é ameaça, tá certo? E eu quero descobrir qual que é a causa, qual que é o risco e qual que é o efeito. Tá? A gente falou o quê? A causa é alguma coisa que já existe, o risco é um evento incerto e o efeito é o efeito ou impacto é alguma coisa que faz ocorrer variação. Tá legal? Então vamos lá. Qual que é o palpite para vocês? Se a gente tem essas 3 frases aqui embaixo, eu tenho uma causa, um risco e um efeito. Opa, já deu dica aí para vocês, né? Essa pode. Então tá. Então a causa é condições locais e ou políticas. Já existe, tá certo? Já existe, está no sistema. Pensem no trabalho de vocês, quais que são as condições boas ou ruins que existem. Tá? Porque elas podem ser causas de riscos positivos ou riscos negativos. Tá legal? Bom, então, condições locais ou políticas são a causa. Qual que é o evento incerto ou o risco? Hã? Podem impossibilitar, o evento incerto podem impossibilitar ou ameaçar o acesso ao local. Tá? Nessa situação, se isso acontecer, uma das dimensões de entrega para o sucesso do projeto é tempo. Então, qual que é o efeito? Provoca atraso no início da obra e ou replanejamento. O risco, o impacto dele foi uma variação naquilo que se propunha anteriormente. Tá?
Tá dando para seguir o raciocínio, gente? Tá dando para perceber, então, a importância de destacar problema de risco, destacar que o risco tem esses 3 elementos? Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Opa, aí, mais uma pista. E aí? As outras eu vou fazer com cuidado e vocês vão ter que descobrir as 3. Então vamos lá, tem mais 2 ali. E aí, ó, a causa. Por que esse projeto cria um sistema que nunca foi criado? Vejam, tá, gente, que aqui, ó, é uma oportunidade, é um risco positivo. Por que este projeto cria um sistema que nunca foi criado antes? Qual que é o evento incerto que pode acontecer? Novas capacitações profissionais serão adquiridas. E qual que é o efeito? Qual que é a variação? É a variação na oferta de trabalho, na capacitação, tá certo? Então há uma variação, né, que vai ser o quê? Que podem ser oferecidas como serviços novos, tá, a outras empresas. Tá dando para pegar o sentido de causa, risco e efeito? Estão entendendo o que, vamos dizer assim, para os riscos, então já antecipando, dá para pensar o seguinte: se eu tenho essa abordagem, tá, se eu quiser trabalhar para acabar com um risco negativo, tá, onde é que seria um ponto de trabalho? Na causa. Se eu tenho um risco oportunidade, eu quero potencializar, também eu poderia atualizar atuar na causa. Entenderam? Então, assim, se eu não tenho isso aí bem determinado, corre o risco de eu atuar no evento, vamos dizer assim, no evento em si, sendo que eu devia atuar na causa. Estão percebendo a importância da gente ter essa sequência? Tá? Mais uma aqui, e essa eu vou fazer bem devagar para vocês não. Ó, essa eu vou pôr até a mão para trás. E aí? Muita chuva. Causa? Muita chuva. Opa! Risco, evento incerto. Deslizamento de terra. Né? Qual que é a variação? Atraso. Fechou? Tá? Então percebam que a gente está trabalhando, né, essas questões iniciais, e nesse esforço de identificação, que a gente identifica como causa, risco e efeito, tá? A importância que a gente tem é o quê? É da gente ter condição de, depois de identificar todos esses elementos, a gente fazer uma análise para a gente poder, em seguida, preparar algum tipo de resposta. Tá certo? Essa análise, a gente fala que se chama análise qualitativa, tá, gente? Eu tenho até alguns exemplos aqui, ó, tá? E aí, para essa análise qualitativa, já fechando, já indo para o fim, aí que o Ítalo já me deu notícia ali, tá? A análise qualitativa dos riscos é alguma coisa que mostra para a gente, tenta ver o seguinte: eu pego aquele risco que eu identifiquei e faço o seguinte: qual que é a probabilidade, eu e minha equipe, tá certo? Nós temos que dar isso aí, tá? Então, eu e minha equipe, né, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ver qual que é a chance de um determinado risco acontecer. Por exemplo, uma daqueles riscos lá era de ter muita chuva. Se eu estou em novembro aqui, qual que é a chance disso? Qual que é a probabilidade de ter muita chuva? 100%. O que é? É alguma coisa mais alta. Vocês concordam comigo? Tá? Bom, e se chover muito, o que vai acontecer? Vai ter um impacto que pode ser pequeno, então essa região verde, pode ter um impacto que é amarelo e pode ter um impacto que é alto se for nessa região vermelha aí. Tá? Então a gente costuma fazer essa análise, tá? Para a gente poder pensar nas respostas. A própria análise, tá, já leva a gente às vezes a identificar algumas respostas. Tá? Aí agora, só para a gente terminar, né, a gente vai explorar tudo, mas vai deixar um postinho aí para vocês, para ver se vocês voltam para fazer gerenciamento de risco, que eu tenho aula para dar, né? Então aí vamos fazer o seguinte: quem que pode me ajudar aqui? Eu quero fazer uma análise qualitativa de um risco. Quem que pode vir aqui para me ajudar? Hein? Quem que não é cruzeirense? Vamos lá, vamos começar. Quem que não é cruzeirense? Todo mundo. Ou muita gente. Hã? Então
vou mudar a pergunta. Quem que quer vir aqui me ajudar a passar por um risco? Hã? Vai lá, Helena. Hã? Vamos lá, vem cá. Nós estamos olhando, nós estamos pensando nisso aqui, análise qualitativa de risco, tá bem? Então veja aqui o seguinte. Aqui, ó, como é que é seu nome? Elianai. Como é que vai? Tudo bem? Então, o Elianai, tá? Ele vai fazer essa experiência comigo aqui de análise de risco, tá? Bom, então é o seguinte. Essa análise de risco, estão vendo esses 5 copos aí? Debaixo de 4 deles tem um parafuso assim, ó, para cima, tá? Bom, debaixo de 4. Se a gente olhar ali, qual que é a probabilidade de bater num copo com parafuso? 20%. Hã? 80%. 80%. Não é isso? Em 4 deles tem um parafuso voltado para cima. E se ele bater, o que vai acontecer com a mão dele? Porque o impacto vai ser muito baixo, baixo, moderado, alto ou muito alto? Depende do ponto de vista. Então esse risco que ele está se sujeitando é um risco, vamos dizer, do ponto de vista de vamos dizer, de binômio aí, de probabilidade de impacto, é um risco severo. Vocês concordam? Você ainda quer fazer um curso? Já está aqui, né? Para dentro do projeto, pois é isso que eu ia falar, nós temos que gerenciar o risco. Então veja aqui o seguinte, tem 4 copos aqui, ó. Aí para facilitar, a gente vai, aqui o que acontece? Tem o copo 1, ó, copo 1, copo 2, copo 3, copo 4 e copo 5. Opa, o parafuso, tem um parafuso. Todos eles têm um apoio para o parafuso, tá? E tem o copo 5, tá? Todo mundo viu? Então vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui e vamos voltar aqui, tá? Bom, repete seu nome mesmo? Elianai. A última pessoa com quem eu fiz isso daí, né, ficou mais ou menos assim, ó. Não, eu chamei até um médico para ele. Na hora que o médico viu, olha como é que o médico ficou. Mas vamos lá. Então, veja bem. Eu vou pedir para você escolher. Você vai ficar numa posição, tá? De frente de algum desses copos aí que você queira, tá? E eu vou gerenciar seu risco daqui com a mente, tá? Eu vou só com a cabeça, tá bem? Você quer ficar de frente de qual copo? Do 1, do 2, do 3, do 4 ou do 5? 4. Do 4, tá? Então primeiro você fica aqui de frente do 4, tá? Aí agora você vai contar o seguinte. Ó, você vai contar assim. 4, né? Você tem certeza que você quer 4 mesmo? Sim. Quer 5, não quer 3, 2, 1? Não? Ele escolheu 4, tá? Então vamos lá. 4. Então você vai andar aqui, ó. Anda 4 posições da sua esquerda para a direita. Se acabar, você volta até completar 4 passos. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Então você está no 2, tá? Bom, então ele mudou de 4 para 2, tá bem? Aí, como eu confio, né, nesse gerenciamento de risco, eu e você vamos bater a mão nesse copo aqui, ó. Tá bem? Vamos bater? Pensa bem, peraí, eu não vou bater não, sozinho. Vamos lá, 1, 2 e... Não tinha nada, tá vendo? Não machucou não, né? Não. Aqui, ó. Ixi. Você é mágico agora? Viu? Você acha que eu não vou lá no Café Palhares também? Claro, não? Olha a bolinha. Hein? Gente, então vejam bem. O que a gente fez aqui? Gerenciamento de risco, não foi? A gente fez a análise. E assim, como eu sou gerente de projeto, eu tenho uma metodologia de gerenciamento de projeto. Na aula eu vou contar para vocês, tá? Aí, aqui a gente aplicou, tá? Então, você escapou, né? Então, da mesma forma, gente, o projeto, né? Do ponto de vista de avaliação do projeto, né? O tempo todo a gente vai fazer
esses tipos de análise e a gente vai fazer planejamento de respostas e fazer as respostas adequadamente e vamos gerenciar o projeto, tá? Só para fechar, assim, tem mais 5 segundos. 5 minutos. Só para pensar, vou arriscar mais. Você tem uma nota de 10 aí? Não. 10 reais? Alguém tem uma nota de 10 reais aí? Acho que é a única que eu tenho aqui. É? Então, olha só. Você precisa de uma nota de 10? Precisa Uma nota de 10 reais. Tem juros, tá? Hein? Tem juros. Tem juros? Simples ou composto? Tá. Então, olha só. Ele me deu essa nota de 10. Eu vou te dar esse pacote aqui. Olha se esse pacote está fechado. Tá. Tá? Tá bom. Aqui, obrigado, viu? Gente. Tá bom. Então, olha só. Eu tô vendo, né, na gestão de risco, uma oportunidade de a gente. Ó, tô pegando sua nota e tô dobrando. Tô rasgando não, hein? Tá bom. Tá? Bom, então, eu tô vendo a oportunidade de fazer o seguinte, de eu ganhar. Imaginem que vocês estão com um projeto que é, vamos dizer assim, é arriscado, tá? Mas você tem que fazer, você tem que gerenciar, tá legal? Bom, e aí então, se nós vamos combinar o seguinte, eu vou pôr sua nota aqui, ó. Gente, aqui, ó. Tá? Bom, eu vou pôr a nota aqui, os 10 dele. Se eu não entregar para ele o que eu prometer, tá? Eu vou pagar 20 reais para ele. Tá certo? Tá bom assim? Tá ótimo. Tá bom? Tá. Então, ó, vou guardar, tá bem? Vou guardar a nota. Fechou. Tá bem? Bom, aí eu vou abrir a nota aqui de novo e abre o envelope para mim, por favor. Tira isso. Quem que quer ler? Quem que quer ler o número de série da nota que ele me deu? Não, só você já tava já. Só você já tava já. Ué, você que pegou, ué. Fala aí. Essa nota não é a minha, não. A minha tá novinha. É a J. Essa mesmo. É J010852970. Opa, 2, 9, 7 minutos. Só não é a minha, não. Gente, fechou. Gerenciamento de risco, então, gerenciamento de oportunidade. Tá bom?